Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Falando sobre o tema de hoje, a questão do sentimento de inveja e como superar esse sentimento de inveja, o mundo hoje ele é extremamente competitivo. A gente vive em uma sociedade competitiva. E quando nós nos comparamos com as outras pessoas, então a inveja surge. É no momento de comparação, é quando a gente quer que, na verdade, todo mundo seja igual, que não haja discrepância entre uma pessoa e outra. Nesse momento a inveja surge. É quando alguém consegue algo que você quer, é quando alguém chega num ideal que você almejava, seja um relacionamento, um casamento, por exemplo, uma promoção no trabalho, aquisição de um bem material, enfim. Quando outra pessoa consegue aquilo que você deseja, como ela conseguiu aquilo que você queria, aquilo que era o seu ideal, surge então o sentimento de inveja. E a gente pode pensar, mas qual que é o problema de eu pensar sobre isso? Qual que é o problema de, no meu pensamento, eu ter inveja de outra pessoa? Se uma pessoa, por exemplo, ela tem boas notas, ela entra numa boa escola, ela tem uma boa aparência, nasceu numa boa família, e ela vai acabar sendo invejada. Mas a gente pode pensar que não tem nenhum problema, porque é só na mente. Eu não estou falando nada, eu não estou fazendo nada, é só o meu pensamento, então não tem problema. Mas o mestre Okal nos ensina que quando você começa a praticar a fé, pensamentos e ações são a mesma coisa. Quando você começa a praticar a fé, pensamento e ações são a mesma coisa. Por isso, um pensamento de inveja tem sim um efeito de pecado, porque você está invejando, mesmo que você não fale nada. Por isso, a gente tem que ter a consciência de que os nossos pensamentos também, eles são uma forma de pecado, mesmo que não sejam mostrados para ninguém. Uma pessoa, por exemplo, que ela manda uma mensagem de texto no telefone para outra pessoa e ela escreve assim, morra, morra, morra. Isso, no caso, se ela tem inveja da outra pessoa e escreve um texto desejando a morte de outra pessoa, isso, no caso, é uma evidência. Você pode processar a pessoa porque é uma forma de ameaça. Tem uma evidência física ali que isso aconteceu. Agora, se os pensamentos não são registrados e eles ficam só na nossa mente, então ninguém, pela lei mundana, pela lei da sociedade, como ninguém viu, não tem o que possa ser feito. Porém, os pensamentos, eles trabalham, eles agem, o pensamento ele tem efeito ao longo do tempo. E a forma como o pensamento age vai depender e o nosso influência nas outras pessoas. Tanto que o sentimento de inveja, por exemplo, quando ele é focalizado em uma pessoa, ele pode gerar doença naquela pessoa. Pode gerar, isso o mestre já explicou, regiões com que tem um livro que ele fala sobre isso, que a região do cabelo era uma mulher, uma parte do cabelo caiu tudo, só uma região assim. E era um Iquírio, que era o espírito do obsessor dos vivos, naquela região, que era um pensamento de inveja de outra pessoa. Então, o pensamento nosso, mesmo que ele não seja registrado, ele atua, ele tem efeito sobre as outras pessoas. A gente tem o sentimento de inveja quando a gente se compara com as outras pessoas. Isso, o fato de você se comparar com as outras pessoas não é inveja ainda. Você está só se comparando com as outras pessoas. Mas se isso se desenvolve, se isso, no caso, aumenta para sentimentos como eu odeio aquela pessoa, eu espero que aquela pessoa suma daqui da terra, então entra já no campo das maldições. A inveja ela se transforma no sentimento de amaldiçoar outras pessoas, por isso a necessidade da gente sempre controlar os nossos
pensamentos. A gente também pode querer amaldiçoar alguém quando alguém nos machuca. Quando alguém nos fere com palavras, com atitudes, instintivamente a gente quer se vingar. A gente quer amaldiçoar aquela pessoa. A gente, em pensamento, deseja o mal daquela pessoa. Mas a gente deve ter em consideração que pode ser que nós também já tenhamos machucado outras pessoas, mesmo sem saber, ou mesmo sem querer. Pode ser que a gente tenha insultado ou machucado outras pessoas. Por isso que a gente deve sempre evitar comentários ou atitudes que vão ofender ou machucar ou ferir outras pessoas. Além da inveja, há um grande problema na sociedade moderna, que são os ikirio. Iki é vida, rio é espírito. Ikirio, ele é o espírito obsessor dos vivos. Quando, por exemplo, alguém tem inveja de outra pessoa, esse sentimento de inveja ele é direcionado a alguém. Vamos dizer, um homem, ele sempre quis casar, e ele vê outro homem que consegue ter um matrimônio. Como aquele outro homem conseguiu o matrimônio, ele conseguiu algo que esse homem desejava. E como era o ideal dele, ele vai ter inveja disso. E ele vai começar a amaldiçoar pelo sentimento de inveja. Por isso que o sentimento de inveja ele é perigoso, porque ele vai levar a pessoa a amaldiçoar a outra pessoa. Nesse momento que o ikirio aparece, o ikirio ele é a soma do consciente, subconsciente que é o espírito guardião, que vai até aquela pessoa. E pode ser que algum mau espírito vá junto também, conforme a possessão. Então isso, ele é um problema muito sério. E principalmente por causa da internet. A internet hoje, as redes sociais, essa forma de comunicação muito fácil de enviar mensagens, qualquer um envia uma série de mensagens para todo lugar, para qualquer pessoa. Você pode, num comentário anônimo, falar o que você quiser. Então isso está espalhando maldições em vários lugares. A internet, ela é sim também uma fonte de maldições. Por isso, o cuidado no uso dela também sempre deve ser levado em consideração. Nós, como pessoas que buscam a fé, a verdade, a gente tem que sempre buscar direcionar a nossa mente ao mundo celestial. 24 horas por dia, está analisando os nossos pensamentos, a prática de reflexão, ajudar outras pessoas, liderar outras pessoas e se esforçar para se melhorar. Essa que é a verdadeira postura de um asceta. É não amaldiçoar outra pessoa, não desejar o mal de outra pessoa. É justamente o contrário. É abençoar o sucesso alheio, é ajudar outra pessoa a compreender. Esse é o nosso trabalho como ascetas, como pessoas que buscam a iluminação, a fé e buscam a verdade. O outro ponto importante também é que quando a gente sente uma forte inveja em relação a outras pessoas, a gente está negando o nosso ideal. Esse que é um outro problema da inveja. Quando você tem inveja de alguém, a nível subconsciente, você não consegue aquilo que você inveja. Isso é o seu subconsciente trabalhando. Voltando ao exemplo do rapaz que queria casar. Então, o fulano, ele queria um casamento, ele quer uma esposa, ele quer casar, e ele enxerga alguém casando, um amigo dele, por exemplo, casa. Se invejar aquela pessoa, se ele invejar o amigo dele que casou, difícil ele vai conseguir casar. Porque, como o amigo dele representa o ideal dele, quando ele tem inveja, ele está negando aquele ideal. E, por negar aquele ideal, ele se afasta dele. E dificilmente ele consegue no nível subconsciente. O comunismo ele é assim também. As pessoas que defendem o comunismo ou o regime comunista estão sempre criticando os ricos, sempre falando mal de quem tem abundância financeira, sempre criticando. Se você critica as pessoas que têm riqueza, se você pensa que quem é rico
é ruim, é pessoa ruim. Se você fala mal de quem tem riqueza, o que você está fazendo? Você está se afastando da riqueza. Por isso, se você quer enriquecer, a primeira coisa que você tem que fazer é abençoar quem tem riqueza. É se aproximar de quem tem riqueza. É entender que a riqueza é algo bom. É entender que não é porque uma pessoa é rica, ela é ruim. Tem vários tipos de pessoas que são ruins, mas não é o poder aquisitivo que faz ela ser boa ou ruim. Não tem nada a ver. A gente tem que tomar cuidado com a nossa maneira de pensar. Aquilo que você invejar, aquilo que você falar mal, aquilo que você amaldiçoar, você não vai conseguir. Por isso, sempre tenha em mente o que você inveja. Todo mundo tem inveja. O mais importante é como você vai identificar e trabalhar esse sentimento. O seu objeto de inveja é a sua imagem ideal. Na verdade, você quer ser igual a quem você inveja. Isso que é a verdade. Ao nível subconsciente, você quer ser igual àquela pessoa. Ao invés de criticar, então, esforce-se, faça um esforço. Por quê? Porque não é fácil. Você combater a inveja não é nada fácil. Combater a inveja é muito difícil. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer uma força. Você tem que ter um esforço consciente para combater a inveja. E então, você busca encontrar as qualidades daquelas pessoas. Você busca agir igual àquelas pessoas. Se, por exemplo, você vê que aquilo é impossível para você, saiba desistir também. A gente, às vezes, tem que entender que tem coisas que a gente não consegue. Então, pode ser que tenha alguns desejos que você tenha que largar a mão deles. Ou você muda a sua mentalidade para um maratonista, para a mentalidade de um corredor de longa distância. Bom, isso que eu quero tanto, pode ser que hoje eu não consiga. Mas se eu continuar me esforçando por 1 ano, 5 anos, 10 anos, pode ser que eu consiga. Um matrimônio, um enriquecimento, um trabalho melhor. Você pode mudar a sua mentalidade para o corredor de longa distância, para a mentalidade do maratonista. O fato é, quando nós estamos competindo, nós começamos a ter inveja. É a competição com outras pessoas que gera a inveja. É normal, é instintivo que nós tenhamos inveja. Ela surge de forma instintiva. Instintivamente nós temos inveja. Só que o problema maior da inveja é que você vai amaldiçoar outras pessoas e a inveja ela pode prejudicar o seu futuro. Então existem pontos perigosos da inveja e para você superar a inveja é necessário que você tenha a consciência de abençoar outras pessoas. É importante que você consiga, você saiba se esforçar para abençoar outras pessoas. Tem um livro chamado O Caminho da Felicidade. Esse aqui é a versão em inglês desse livro, mas tem também a versão em português. São as 5 palestras do Mestre Okawa no Brasil. Nesse livro, o Mestre Okawa, na palestra do Credit Card Hall, ele fala sobre a inveja. O mestre ensina o seguinte, que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a inveja. A inveja, ela separa amigos, separa famílias, ela separa relações. E na origem, na raiz da inveja, existem aspectos que são perigosos. Nós só temos inveja daqueles que têm uma alta habilidade no nosso campo de interesse. Por exemplo, um jogador de futebol talentoso vai ter inveja de um jogador de futebol talentoso. Por quê? É o campo de atuação dele. Ele vai ter inveja porque o outro jogador de futebol tem talento. É o campo de atividade dele, é o objetivo dele é ser um bom jogador de futebol. Quando ele vê outro jogador de futebol que é bom, ele acaba invejando aquele jogador de futebol. Um jogador de futebol não tem inveja no boxeador, porque o objetivo dele não é lutar boxe, é jogar futebol. Sempre é no nosso campo de atuação, sempre é em algo que você tem interesse, que você acaba desenvolvendo a inveja.
Aquelas pessoas também que desejam o enriquecimento têm inveja de quem é rico, porque é o objetivo, é a meta dela. Aquelas pessoas que querem serem populares com o sexo oposto, que querem constituir uma família, querem ter um casamento, vão ter inveja de quem tem uma família, vão ter inveja de quem é feliz com a outra pessoa. Então a inveja, ela tem esse mecanismo mental da destruição dos seus ideais. Lembre-se desse ponto. A inveja tem um mecanismo mental que destrói os seus ideais. No subconsciente você quer ser igual àquela pessoa, mas se você tem inveja, você vai se afastar a cada dia daquela pessoa. A inveja, ela afasta você de conseguir o que você quer. É importante que você, primeiro, seja sincero com você e admita o seu sentimento de querer ser igual a outra pessoa. Esse é um ponto muito importante. Que você tem que parar e admitir que você quer ser igual àquela pessoa. Que o que aquela pessoa tem, na verdade, é o seu ideal. A partir disso, você começa a abençoar aquela pessoa. Você faz um esforço para abençoar aquela pessoa. E é nesse momento que você se aproxima do seu ideal. O reconhecimento de que aquela pessoa é o seu ideal, vai ajudar a acalmar os sentimentos. Ele vai esfriar o sentimento de inveja. A partir do momento que você admite, que você reconhece que aquela pessoa que eu tenho inveja é o meu ideal, quando você admite, quando você reconhece isso, o sentimento de inveja começa a esfriar, você começa a controlar melhor o sentimento de inveja. E então, você tem que fazer um esforço consciente para abençoar as qualidades daquela pessoa, para abençoar aquele ideal, para abençoar a felicidade daquela pessoa. Quando você fizer isso, você vai estar um passo mais perto do seu ideal. Uma pessoa, por exemplo, que ela é apaixonada pelos estudos, ela é uma pessoa que tem uma grande capacidade de intelectual, ela gosta de estudar. Ela vai ter inveja de quem? De um aluno muito bom. Alguém que é apaixonado pelos estudos vai acabar sentindo inveja de um bom aluno. Só que ao invés de sentir inveja desse bom aluno, o que ela tem que fazer? Ela tem que elogiar essa pessoa. Ela tem que reconhecer as qualidades daquela pessoa. Ela tem que abençoar aquela pessoa. Quando ela conseguir abençoar aquela pessoa, então ela vai estar 1 ou 2 passos mais próximas do sucesso. A inveja, ela é um impedimento para os seus sonhos e é uma negação dos seus ideais. Por isso que esse aluno, se ele realmente quer ir bem na escola, se ele quer ser um bom aluno, a primeira coisa é ele reconhecer os esforços, as qualidades daquele aluno que ele tem inveja. É assim que ele vai estar 1 ou 2 passos mais próximos do sucesso ou de ser um bom aluno. Um exemplo mais concreto, imagina que uma pessoa, durante anos, ela trabalhou duro numa empresa e ela sempre quis ser líder de um projeto, projetos grandes, sempre quis ser promovida. Só que ela, então, durante um dia de trabalho, ela ouve o chefe dela falando atrás dela que quem foi escolhido como líder de equipe foi um outro colega de trabalho. Foi alguém que trabalhava do lado dela. Tinha uma equipe de 5, ela fez o melhor, ela achou que ia conseguir ser o líder da equipe, líder do projeto, e quando ela foi ver, o amigo dela, o companheiro de equipe, consegue. O que vai acontecer? A inveja vai aparecer. Entre uma mistura de emoções, como raiva, rancor, ressentimento, a inveja vai acabar surgindo. Por que que a inveja apareceu? Porque o colega de trabalho conseguiu algo que você queria. E, além disso, porque o seu orgulho foi ferido. Você queria aquilo,
você estava orgulhoso, você confiava em você, e o seu orgulho foi ferido. Então a inveja começa a aparecer. Então a inveja em si, ela não é totalmente má. Descontrolada, ela causa desastre. Agora, a inveja, o sentimento de inveja, ela está mostrando para você quais são os seus ideais. Então, aquilo que você inveja já está indicando para você qual é o seu ideal. Bom, se a pessoa aqui tem inveja do companheiro de trabalho que foi líder de projeto, o ideal dela, então, é ser líder de projeto. Então, a gente precisa mudar o vetor da nossa mente. Se eu tenho inveja do meu ideal, eu tenho que mudar o vetor da minha mente para abençoar aquele ideal. A gente fala isso, mas não é fácil, tá? Não é nada fácil. Como eu comentei, é muito difícil controlar a inveja. Porém, se você quer concretizar os seus sonhos, se você quer ser uma pessoa feliz, você tem que controlar a inveja. Porque se você não controlar ela, você nunca vai conseguir o que você consegue. O motorista da sua mente. Mudar as outras pessoas não é a solução. No caso aqui, da pessoa que o colega de trabalho conseguiu ser líder de projeto, adianta querer mudar essa situação? Não adianta mudar o chefe, mudar seja lá o que for. Ao invés de você querer mudar os outros ou as situações, mude a sua mente. Mude como você se sente. E faça escolhas dos seus pensamentos. Escolha, então, abençoar a outra pessoa. Faça essa escolha. É como se o mestre ensina que o corpo é o motorista, o carro é o corpo e a alma é o motorista. E a alma está controlando a mente, que é o volante do carro. Você tem que controlar a sua mente, igual se controla o volante de um carro. Você vê que a gente começa a aparecer, é sinal que o volante está distorcendo, então você tem que voltar ele no lugar. Por isso a importância do estudo, do ensinamento. Seja você o dono da sua mente. Controle os seus pensamentos. E mude a direção dos seus pensamentos para o pensamento de abençoar. No caso aqui do líder de projeto, não adianta nada essa pessoa começar a falar mal do companheiro de trabalho, começar a fazer picuinha, apontar os defeitos dele, porque ela vai estar negando o ideal. Ela tem que abençoar essa pessoa e se esforçar para conseguir ser um líder de projeto no futuro. O esforço de abençoar outras pessoas afirma os seus ideais e vai levar você 1 ou 2 passos mais próximo dos seus sonhos. Então essa foi uma explicação sobre o sentimento de inveja e como superar esse sentimento. Vou resumir em 8 pontos os ensinamentos de hoje. Primeiro, o sentimento de inveja surge quando você se compara com outras pessoas. A partir do momento que você começar a se comparar com outras pessoas, é que o sentimento de inveja vai surgir. Segundo, sentir uma inveja muito forte nega o seu ideal. Sentir uma inveja muito forte nega o seu ideal. Terceiro ponto, se você sentir inveja a um nível subconsciente, você não vai conseguir ser quem você quer ser. Você não vai conseguir conquistar o que você deseja, ao nível subconsciente. Quarto ponto, o objetivo, o alvo da sua inveja é a sua imagem ideal. O alvo da sua inveja é a sua imagem ideal. É o seu ideal, é o seu sonho, é o que você deseja. Esse é o alvo da sua inveja. Quinto ponto, mudar o vetor da mente pode transformar a inveja em um motor para o desenvolvimento da sua vida. Mudar o vetor da inveja para o vetor de bênção. Você controla a sua mente. Você é o dono da sua mente. Quando você estuda o ensinamento. Se você ficar no sofá só dormindo, você não vai controlar a sua mente. Se você estudar, levar a sério,
a fé, levar a sério o estudo da verdade. Você muda o vetor. Está no vetor de amaldiçoar os outros, você pode controlar isso e começar a abençoar outras pessoas. Sexto ponto, tentar mudar as outras pessoas não é a solução. Porém, você pode ter total controle sobre a sua mente. Tentar mudar as outras pessoas não é a solução. Porém, você tem total controle sobre a sua mente. Sétimo ponto, você escolhe as suas emoções. Você escolhe as suas emoções. Oitavo ponto, faça um esforço para abençoar os outros, afirmar os seus ideais e tenha atitudes para conseguir conquistar os seus sonhos. Então, faça o esforço para conquistar outras pessoas, faça esforços para abençoar outras pessoas. E isso vai fazer com que você esteja 1 ou 2 passos mais próximos do seu ideal. Esse é o oitavo ponto. Esforce-se para abençoar as outras pessoas, principalmente as pessoas que você tem inveja. Então, esse foi o tema de hoje. Eu gostaria, ao final, de falar sobre o Sutra da Happy Science, esse Sutra aqui, as palavras da verdade proferidas por Buda. Acredito que a maioria de vocês já tenha esse Sutra, mas gostaria de falar um pouco mais em detalhes sobre a importância que é você ter esse Sutra. Então, as palavras da verdade proferidas por Buda. Com a recitação de apenas 5 minutos por dia, este livro poderá transformar a sua vida ao melhorar sua tranquilidade, a saúde e os relacionamentos. 3 razões para você recitar o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda. Primeiro, viver com a mente serena é a verdadeira felicidade. Viver com a mente serena é a verdadeira felicidade. Viver com uma mente calma e tranquila é viver com a mente do mundo espiritual. Estudar religião significa aprender a viver com uma mente em paz. E além disso, é importante que você desenvolva a sua alma. Se você só quer ser rico ou curar doenças, então você não precisa de religião. Evolução da alma significa você obter um A quando você sempre obteve um C. Ou, se fosse nos esportes, seria chegar em primeiro ao invés de chegar em terceiro. Hoje é melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje, mesmo que seja apenas 1 milímetro, mesmo que seja um pouquinho a cada dia. Ao recitar o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, com apenas 5 minutos, que é o tanto de tempo que você leva para recitar esse Sutra, você vai obter a paz mental. Céu e inferno, eles não existem só fora da sua mente. Céu e inferno, eles existem dentro da sua mente. E com 5 minutos recitando esse Sutra, você vai aprender a trazer a mente celestial e a tranquilidade para a sua mente. Segundo ponto, você entrará em conexão com a luz do Deus Criador. O Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, ele é uma escritura sagrada, não são meras palavras. É a luz do Senhor, é o Cantare. A luz do Senhor é o Cantare, é a luz do Deus Criador. É uma luz que existe mesmo antes dos seres vivos terem sido criados. E com apenas 5 minutos, a sua mente vai se tornar serena, porque a sua vibração espiritual se sintoniza com os espíritos elevados, pelo fato de você receber a luz do Senhor, é o Cantare. E o terceiro motivo é você vencer os medos e as preocupações. No livro O Ponto de Partida da Felicidade, o mestre ensina que todos nós temos um tubo ligado a Deus. Nós ficamos preocupados ou ansiosos porque a gente se esquece da existência desse tubo dourado. Esse tubo dourado, ele é espiritual e através desse tubo você
recebe a sabedoria eterna. Você recebe a sabedoria do seu anjo da guarda. Você recebe a sabedoria dos espíritos guias. E a sabedoria de Alcântara vai chegar até você também através desse tubo dourado. Mas você precisa recitar o sutra diariamente para que você consiga receber essa luz diariamente. Além do sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, nesse livro de oração, tem a oração ao Senhor. A oração ao Senhor, a gente aprende que Alcântara, ele é a fonte de luz, força, sabedoria e amor. E Alcântara tem também a missão de ser o Salvador. Nessa oração, nós oramos para que Alcântara proteja toda a terra, para que a terra e nós tenhamos um futuro brilhante e que a gente consiga receber a força do Senhor Alcântara. Além disso, há a oração para o Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Quando você recita essa oração, você ora ao seu Espírito Guardião pedindo que ele purifique o ambiente ao seu redor, que ele proteja você de maus espíritos, que ele te envie orientações para você resolver os seus problemas. É uma oração muito curta, pode ser feita em menos de 1 minuto. Quando você recita essa oração, o seu Espírito Guardião, o seu anjo da guarda, vai se aproximar de você e ele vai fornecer a você ideias e inspirações. Então, além do sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, nesse livro de oração, você tem a oração ao Senhor e oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Falando sobre o poder das orações, ao longo da história da humanidade, muitas pessoas falaram sobre as orações. Não é só a Reb Sainz. Tem, por exemplo, o Dr. Alex Carroll, ele diz: oração é uma força tão real quanto a gravidade terrestre. Como médico, vi homens levantados por doença pelo poder da oração. É o único poder do mundo que supera as leis da natureza. Madre Teresa de Calcutá também falava sobre as orações. Ela dizia: rezar não é pedir, rezar é colocar-se nas mãos de Deus, à sua disposição, e ouvir a sua voz no mais profundo dos nossos corações. E mais interessante ainda, Bruce Lee, até mesmo Bruce Lee, fala sobre as orações. Ele dizia: não reze por uma vida fácil, reze por forças para suportar uma difícil. Perceba então que são personalidades diferentes da história que falaram sobre o poder da oração. Então, revendo a importância de você recitar o sutra e as orações. Primeiro, viver com a mente serena é a verdadeira felicidade. Segundo, você entrará em conexão com a luz do Deus Criador. E terceiro, você irá vencer os medos e as preocupações. Quem fizer o pedido do livro, agora a gente vai assistir um breve... Quem fizer o pedido do livro até hoje, às 22 horas, então eu vou enviar para você, em qualquer lugar do Brasil, frete gratuito, eu vou enviar esse livro de oração para você. Bom, então é isso, pessoal. Deixa eu voltar a tela aqui. Quem quiser receber esse livro de oração, sugiro que você receba. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp que eu envio o livro, esse livro de oração aqui, com as palavras da verdade proferidas por Buda, a oração ao Senhor e a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. O meu WhatsApp fica aqui na descrição desse vídeo, é só enviar uma mensagem para mim. Então, muito obrigado, agradeço a presença de todos na live de orações. Tenham um ótimo final de semana.